Bom dia! Hoje no Brasília News falaremos sobre arquitetura e urbanismo em Brasília. E para isso falaremos com a moradora local e guia turística Márcia Moreira e falaremos também com o professor da FAO e arquiteto urbanista Fábio Maris Gonçalves. Passaremos para a repórter Isabel Patrick. Boa tarde, essa é a Márcia Moreira, ela é guia ambiental aqui de Brasília e ela vai falar um pouco sobre a arquitetura da cidade. Bem, a arquitetura de Brasília é uma arquitetura moderna, arrojada e diferenciada de todas as outras capitais. Como dizia Oscar Niemeyer, você pode vir a Brasília, pode até não gostar, mas você não vai encontrar nada igual ou parecido. Então, assim, nós temos prédios com arquitetura bem diferenciada, espaços bem definidos, Brasília é toda setorizada, os prédios causam uma sensação de leveza e à noite alguns deles parecem estar flutuando devido aos espelhos d'água. Então, devido a isso, Brasília ela é um convite a arquitetos do Brasil e do mundo inteiro, porque nós temos uma arquitetura que gera curiosidade em outras pessoas. O Lúcio Costa, o grande arquiteto e urbanista, quando planejou essa cidade, ele pensou em uma cidade que abrigaria muitos, né? Foi planejada para 500 mil habitantes e ele definiu em 4 escalas. A escala monumental, onde ficam os principais monumentos, depois ele complementa com a escala gregária, fazendo o ajuntamento do povo com o centro da cidade, depois ele estende para a escala residencial e fecha com a escala bucólica, que é toda a compreensão de área verde que temos, porque Brasília é considerada uma cidade-parque. Brasília, vocês têm uma ideia que ela tem essa contradição histórica de ser ao mesmo tempo cidade e capital. Sim. E essa ambivalência é o que dá o tom de Brasília, que é o que eu acho que é mais interessante. Você imaginar que é uma cidade que tem gente que simplesmente nasce, trabalha, vive, vê Brasília como sendo o Itaim deles, o bairro que eles moram, e ao mesmo tempo uma capital simbólica que cedia o poder do país inteiro. Então tem aquela coisa do eixo monumental e do eixo civil. Aqui na esplanada dos ministérios, que vocês certamente visitaram, atrás tem a Praça dos Três Poderes. E essa Praça dos Três Poderes congrega naquela coisa bem assim, da ideia de Estado. Né? Então tem o poder executivo, o judiciário e o legislativo formando um triângulo que é a Praça dos Três Poderes. Né? Você tem aqui o anexo e as 2 casas legislativas. Se vocês olharem bem, quase todos os prédios de Brasília têm o prédio principal e o anexo. E aí o nosso prédio completa esse trio. Essa ideia de prédio simbólico e prédio real está em toda a gramática da arquitetura brasiliense do Oscar. No Congresso Nacional, o Oscar já fez uma coisa mais ambígua, porque ele colocou aqui o Congresso, ali o Senado, a Câmara dos Deputados, né? E o primeiro anexo são essas 2 torres. Então você vê que aí, ao contrário, ele participa do jogo. Ele não está aí para assumir. Você não consegue imaginar um prédio sem esse anexo. Né? Ele está dentro do jogo. Mas esse é só o anexo 1. O Congresso depois foi ganhando anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5. Bem complicado. 1 milhão de anexos, que é um labirinto difícil e obviamente mais complicados do que esse. Mas, assim, Brasília, eu diria que o urbanismo de Brasília envelheceu. Tá? Toda a ideia da cidade de Brasília é uma ideia de cidade ligada à Carta de Atenas. Não sei se vocês ouviram falar dela. Já, história. A Carta de Atenas foi montada num dos CIANs, que é os Congressos Internacionais pela Arquitetura Moderna, que tinha como Deus Le Corbusier, propondo um novo tipo de cidade baseada no automóvel. Então, vocês andaram por Brasília, vocês não viram? Sim, pessoas a pé. Calçada. Não existe calçada. Só tinha carro. Só carro. Só carro. Eles não pensam no pedestre. O pedestre é um sobrevivente. A ideia do urbanismo brasiliense foi concebida no momento em que o automóvel era visto como uma panaceia para viabilizar as cidades. E a Carta de Atenas foi escrita logo depois da guerra. Quando a Europa estava devastada da Segunda Guerra Mundial, eles iam construir muitas cidades novas, reconstruir a Europa devastada pela guerra.
e achavam que o automóvel ia ser a grande Transporte solução. do futuro. Exatamente. E não deu certo. Tá? Então o urbanismo de Brasília fica como um documento histórico. Brasília não é nem boa nem ruim, é Brasília. E ela não é hoje boa ou ruim, ela é representativa daquele pensar urbanístico da Europa dos anos 50, que ela ficou pronta nos anos 60. Tá? Então, o pensar no pós-guerra, ainda quando o automóvel era muito novidade e se achava que ele ia fazer a cidade funcionar bem. Não deu certo. Tá? Então, eu levo alunos para Brasília e é uma pena, né? Quando você leva muitos alunos, você tem que deixar um ou dois morrerem no processo. Seja de insolação, seja de atropelados. Né? Porque, de certa forma, só vivendo Brasília a pé para você perceber que aquilo não é legal. Né? Agora, a arquitetura de Brasília é boa. Os prédios são muito bonitos. O prédio do Congresso eu acho sensacional. Maravilhoso. O Itamaraty é lindo. Os prédios da Superquadra são muito bonitos. Então, a ideia de cidade tem sua poesia, porque é o sonho dos anos 50. Eu adoro. Mas eu sei que não é para repetir mais aquilo. Okay? Agora, a arquitetura de Brasília é a arquitetura moderna dos anos 50. Se vocês querem falar um pouco dessa diferença, ou falar o que é a arquitetura de Brasília hoje, os edifícios têm sua pertinência, são super interessantes e continuam sendo exemplares. Agora, a ideia da cidade de Brasília é uma ideia ultrapassada nos anos 50, que espero eu não seja repetida. Muito obrigada e até amanhã no Brazilian News. Tenham um bom dia.